Voltamos aqui agora de nossos estúdios na sede nacional da IGB Abragnose, cidade de Curitiba, bairro de Santa Felicidade. Nossa sede aqui é na rua José Tomasi, 824. Vamos dar início então aos comentários sobre os temas, ou os assuntos, ou os tópicos que foram colocados aqui durante esse intervalo ou enviados anteriormente. Primeira questão da noite: o que é o mercúrio e como se prepara ou elabora o mercúrio filosófico? Bem, hoje é o nosso primeiro encontro, nossa primeira apresentação sobre o grande tema da alquimia. Nós temos planejado realizar pelo menos 7 encontros como esse para falarmos deste tema da alquimia. Nós vamos, no início, ou seja, nas primeiras apresentações, gradativamente apresentar aquilo que é mais básico ou mais essencial e valendo-nos, inclusive, de forma mais destacada, da terminologia alquímica, para com isso ir familiarizando todos que nos acompanham nestas apresentações. Então, quando nós falamos em mercúrio filosófico dentro da alquimia, obviamente essa expressão mercúrio filosófico já leva em si mesmo uma conotação bem específica, né? Para que não se confunda isso com o mercúrio, elemento químico mercúrio, que é extraído então da terra, ou seja, das minas, enfim, produzido pela natureza. Esse mercúrio filosófico é um símbolo. Símbolo do quê? Símbolo das energias criadoras. E o que são as energias criadoras dentro do homem? São as mesmas energias sexuais, que são as energias da vida, porque é no sexo que está a fonte de perpetuação, de multiplicação da vida. Então, para as pessoas comuns, essa energia não tem valor algum. Ou seja, esse mercúrio filosófico não tem outra finalidade do que atender aos instintos ou aos prazeres do próprio corpo. Então, esse mercúrio bruto, ou seja, não elaborado, é exatamente a nossa energia sexual. Então, e como é que se elabora ou se prepara esse mercúrio bruto? Ou seja, sair da fase da matéria bruta para refiná-la, prepará-la ou elaborá-la, aí sim, então, com um propósito definido, que é realizar novas criações. O mercúrio bruto, ou seja, essa massa ou essa energia sexual tal qual a natureza elabora dentro de nosso próprio corpo, não serve para a realização da grande obra. É preciso, então, preparar esse mercúrio. É preciso, como que, purificar esse mercúrio dos seus elementos mais densos, dos seus elementos mais pesados. E quais são esses elementos mais densos ou mais pesados? Isso é exatamente a parte grosseira, a parte psicológica densa, que deixa seu traço, sua marca, sua projeção, sua própria energia, que se mescla então com esta matéria-prima, chamada então de mercúrio em alquimia. Em outras palavras, esses elementos grosseiros
são nossos egos, ou as figuras psicológicas que deixam o projeto nesse Mercúrio bruto, então, a sua presença. Impregnam esse Mercúrio com as energias de sua passagem. Elaborar o Mercúrio filosófico significa, então, começar a não utilizar, nem utilizar esta força impulsiva, criadora, erótica, como qualquer outro animal o faz. É necessário ter o sentido, ou preparar, desenvolver, enfim, criar o sentido da percepção de que essa matéria não é uma matéria vil, ou uma matéria grosseira, feita tão somente para satisfação de impulsos animais. Na alquimia, na ciência alquímica, na literatura alquímica, há muitas, inúmeras, incontáveis referências exatamente sobre como as pessoas comuns veem ou percebem ou fazem uso desse Mercúrio alquímico, né, em suas vidas. Elas não têm noção nenhuma do que efetivamente pode ser feito com essa força, ou com o poder que está contido no Mercúrio. O que nós conhecemos é tão só a potência ou a possibilidade de reprodução da espécie, ou seja, multiplicação, nada mais do que isso. Limita-se tão só à esfera biológica, mas esse Mercúrio contém muitas outras possibilidades. Segunda questão, o que é a pedra filosofal? A pedra filosofal é um símbolo, é uma expressão simbólica que tem sido sempre, foi utilizada pelos alquimistas para referir-se a, digamos, reunião, concentração de todos os elementos alquímicos, de todos os metais, depois de elaborados, depois de refinados, depois de purificados e depois de feitas todas as mesclas possíveis entre eles. Então, em determinado momento, com essa amálgama, com o uso de todos esses metais e com as mesclas, então o alquimista, ele elabora a sua pedra filosofal. Muitos acreditam que a pedra filosofal, ela aqui no mundo físico, né, onde nós vivemos neste momento, você vai elaborar uma pedra filosofal. Muitos que não entenderam adequadamente, né, o que é a alquimia e o que a alquimia faz em seus propósitos ou nas suas finalidades últimas, acredito que realmente, utilizando-se de elementos químicos, conseguirão então elaborar uma pedra. Não importa o tamanho, uma pedrinha. Acredito que então condensarão, através de decocção, de purificação, de destilação e tantos outros processos que são conhecidos nos laboratórios químicos, ao final, por um mistério qualquer, irá então se condensar uma pedra ou um elemento pétreo, o qual tem em si poderes maravilhosos ou prodigiosos. Bem, lamentamos muito desfazer essa fantasia, porque essa pedra filosofal, ela não ganha realidade aqui neste mundo. Você pode fazer o que quiser, você não conseguirá e nunca irá elaborar uma pedra filosofal aqui. Agora, quem sabe, se você se tornar um real e autêntico alquimista e tiver e receber o dom Dei, ou o dom de Deus, de materializar coisa neste mundo, então sim, quem sabe, possa eventualmente materializar aqui neste mundo uma
pedra que foi, de fato, em realidade, elaborada numa dimensão muito elevada, ou seja, muito além daquela que nós vivemos, onde estamos neste momento. Em termos de materialização, sim, hipoteticamente pode-se fazer isso, ou se poderia fazer isso, e talvez um grande alquimista tivesse autorização ou permissão para eventualmente, né, fazer uma demonstração como essa. Mas em termos gerais, essa pedra filosofal é um símbolo, aqui é uma referência. Não quer dizer que em dimensões elevadas, por exemplo, no mundo dos arquétipos ou no mundo do espírito puro, tal pedra não exista. Sim, ela se materializa lá, com a matéria ou a substancialidade, né, química e alquímica daquela dimensão, mas não aqui deste mundo. E essa pedra filosofal, que é o próprio homem aperfeiçoado ao seu extremo, porque a pedra filosofal, em última análise, é o próprio homem espiritual, o próprio homem elevado, o antropos, a humanidade mais profunda que está dentro de nós, ela é realizada, cristalizada. Então, desse mundo, poderia então se materializar algo aqui em nosso plano. Mas fora isso, a pedra filosofal continua sendo um símbolo alquímico que denota e traduz a elaboração do próprio homem, a partir das suas próprias energias criadoras.